Olá, seja bem-vindo ao podcast O Estado Play. No bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre pessoas, sobre números e resultados, porque eu converso com Eumano Nigri, consultor e presidente da Arquitetura Humana. Ou seja, esse nome da consultoria já sugere, né, exatamente o seu trabalho. O que é a arquitetura humana? Então, a arquitetura humana, ela trabalha o lado comportamental, cognitivo e do conhecimento das pessoas. E eu acrescentaria até uma quarta dimensão, a cultura que as pessoas têm. Então, quando você analisa qualquer pessoa, é super importante você ter o conhecimento que ela tem, da posição, da cadeira que ela vai ocupar, do trabalho que ela vai fazer, qual é o comportamento que ela tem e qual é a cognição que a pessoa tem. Ou seja, qual é a memória, a capacidade de aprendizado, principalmente se ela está numa posição nova dentro da organização. E também se ela se adapta à cultura da empresa, porque cada empresa, baseada muito ou nos donos ou na liderança, cria um ambiente cultural na empresa que é de suma importância, e quando eu não me adapto à cultura da empresa, eu acabo não ficando naquela empresa. E o seu trabalho é justamente para o líder, para o gestor, para presidentes de instituições, de organizações. Sim, eu trabalho diretamente com CEOs, com presidentes, e eu sempre digo que eu aprendi isso com o Jack Welch, lá nos Estados Unidos, foi considerado o executivo do século, que ele falou para mim, mano, eu gastava de 70% a 80% do meu tempo com as pessoas. Então, qualquer executivo que queira ter sucesso no seu empreendimento, Isa, ele precisa ter um olhar especial sobre o time. Eu fiz o perfil da Seleção Brasileira de Futebol exatamente para você entender como é que joga em equipe, como é que tem uma complementariedade entre o goleiro, o zagueiro, o meio de campo e o ataque. E o resultado é coletivo. É coletivo. Uhum. E um depende do outro. Não é uma ilha onde você sozinho consiga fazer. Evidentemente, determinadas pessoas têm uma característica, uma personalidade muito forte que consegue fazer muitas coisas mais sozinho. Mas, mais do que nunca, hoje o mundo é o mundo da comunicação, onde o trabalho em equipe e a comunicação se tornam fatores decisivos para o sucesso de qualquer organização. E qual que é a sua avaliação em relação a essa estratégia nas empresas? Precisa mudar muito a mentalidade, porque o gestor às vezes vê justamente o resultado, cifra, e esquece de olhar o funcionário. Hoje está uma gestão, gerir pessoas de forma mais humanizada, Eumano? Com certeza. Existem, eu classifico os líderes como coisólogos e gentólogos. Os coisólogos colocam as coisas, os métodos, sistemas de resultado antes das pessoas. Já os gentólogos colocam as pessoas antes dos processos, sistemas e resultados. Então, quando você vai analisar uma organização, seja ela pública, privada, pequena ou grande, é de suma importância ainda que o executivo, o líder, ou o board, ou o conselho administrativo da organização tenha um olhar diferente sobre as pessoas. E você falou em planejamento. O planejamento estratégico, no papel, normalmente ele aceita tudo, mas é importante que a organização, depois de colocar a estratégia no papel, que envolve trabalhar com incerteza, segurança, novidade e riscos, coloque as pessoas que tenham a capacidade de fazer a execução do trabalho, do problema, do desafio, do atingimento do resultado. E eu costumo dizer aos CEOs que quando você olha uma organização, é um jogo de duas coisas, de números, resultados e pessoas. Se eu olho as pessoas, vejo os números que elas foram capazes de fazer. Se eu olho os números, eu vejo a cara das pessoas. Ou seja, nenhuma organização, pequena, média ou grande, pública ou privada, ela não sai desse binômio entre pessoas e resultados. E aí a gente está no mercado que é o capital, né? Que a gente precisa ter resultado. Como fica essa gestão onde o funcionário não entrega e precisa ter a cobrança? Como que o senhor olha? Como que trabalhar essa situação? Bom, a primeira coisa que na medida que você consiga usar um instrumento, e eu represento no Brasil uma ferramenta chamada PI, que vem do inglês Predictive Index, ou Índice de Previsibilidade,
ela levanta, além das características comportamentais, os motivadores de cada pessoa. E os motivadores variam, são diferentes, ou seja, o que motiva você ainda pode não ser o meu motivador e vice-versa. Então, quanto mais as organizações, os líderes, o presidente, a área de pessoas, né, de talentos humanos de uma organização, consegue detectar quais são os motivadores das pessoas, se torna tudo muito mais fácil. Quando eu faço esse planejamento estratégico humano de uma organização, normalmente o maior problema, número 1, longe do segundo lugar, é a comunicação. As pessoas pensam e gostariam que as pessoas lessem o pensamento do outro, e nós não temos essa capacidade. Mesmo com a inteligência artificial, ainda é impossível que a gente consiga saber exatamente o que vai na cabeça das pessoas. Ou seja, portanto, tem que verbalizar. A comunicação é fundamental no processo. E o maior problema é a falta da comunicação. Eu tive um caso de um casal que conheci, no ambiente de trabalho, que em casa eles não conversavam, eles falavam só via internet ou WhatsApp. E causa distanciamento total. Uhum. Então, na organização, algumas pessoas são muito mais extrovertidas, comunicativas, empáticas, e outras pessoas são mais introvertidas, mais reservadas, podem falar muito sobre o trabalho, a profissão, mas são pessoas que não falam muito delas. Então, volta e meia, quando eu faço uma leitura do perfil da pessoa, algumas pessoas dizem, não, mas eu não sou reservado. Então, eu faço 2 perguntas. Primeiro, você convida muita gente para ir na sua casa? Eu convido. São pessoas iguais? São sempre as mesmas ou são diferentes? Não, são sempre as mesmas. Então, a gente verifica que as pessoas que são mais introspectivas, têm uma dificuldade maior de comunicação, elas podem até contar piada, mas ela precisa dominar, conhecer já por mais tempo, serem mais familiares no contato com aquelas pessoas, então elas vão acabar tendo mais sucesso. Então, o resultado positivo, o sucesso de uma empresa, o segredo seria o quê, Eumano? Cuidar das pessoas, entender das pessoas, saber comunicar, motivar, entender a cognição, a capacidade de aprendizado, memória e retenção, verificar se a pessoa se adapta ou não à cultura da organização. Então, esses 4 Cs, do conhecimento, do comportamento, da cognição, da cultura, são básicos e fundamentais, Ida, para que a organização, conhecendo as pessoas, possa ter sucesso. Como eu comentava com você, eu fiz o perfil da Seleção Brasileira de Futebol. Uhum. E você vai verificar que, se não houver um trabalho em equipe, jogar em equipe, o time não ganha. E cada um tem sua função em campo. O perfil do goleiro é diferente do zagueiro, que é diferente do meio de campo, que é diferente do atacante. Se a gente colocar o Neymar para jogar no gol, ou o Messi para jogar no gol, provavelmente o time não vai ganhar. E se o time for só de Neymar, também não vai ganhar. Então você precisa de um processo de sinergia, de complementariedade das pessoas, para que em equipe as pessoas consigam, dentro de uma estratégia ou de um plano de trabalho, ir buscar o norte, buscar a execução para que as coisas efetivamente aconteçam dentro da organização. E esse trabalho, no caso, é com o presidente, com o líder que está acima. Você faz uma referência em relação, uma analogia com árvore. Isso. A organização, Ida, são como as árvores. As árvores não moram da raiz para o caule, elas moram do caule para a raiz. E as organizações são como as árvores, elas morrem de cima para baixo. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho junto à Portuguesa de Esportes, lá em São Paulo, e a gente, quando começou o trabalho, já estava no meio do campeonato e as pessoas já estavam contratadas. Então, a gente previu uma série de oportunidades e desafios em virtude da característica do time que lá estava. Na organização é a mesma coisa. Se você tem conhecimento, que quem tem a informação tem o poder, de quais são as características, além do conhecimento comportamental e cognitivo, e se elas vão se adaptar à cultura, fica tudo muito mais fácil para que a organização tenha sucesso.
O senhor está falando muito em liderança, em CEO. Deixa para gente encerrar exatamente uma mensagem. O que precisa mudar nessa mentalidade? Qual que seria o despertar hoje em relação à gestão de pessoas, de empresa, sucesso? O que esse líder, esse presidente precisa entender? Ele precisa entender de gente. Tá? É como um maestro de uma orquestra. Ele, para fazer com que cada instrumento toque, ele precisa conhecer a partitura, que é a estratégia, ele precisa conhecer também cada membro da sua orquestra que vai, em conjunto, fazer com que aquela música, aquela estratégia, efetivamente aconteça dentro da organização. Então, se você, empresário aqui do Mato Grosso do Sul, quer ter sucesso, busque entender de gente. Quem entende de gente vai ter sucesso. Se você ler qualquer biografia de qualquer grande presidente, você vai verificar que os maiores sucessos foram aqueles que tiveram a capacidade de montar uma grande equipe, um grande time, e com eles ele foi vencedor. Obrigada por esse ensinamento, mano. Eu que agradeço muito a você e da oportunidade de estar aqui no Estado Play e poder compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido nesses 35 anos lidando com pessoas. Obrigada. E eu, mano, como eu sempre digo, a gente não acontece sozinho. Aqui mesmo, na comunicação, eu não estou sozinha. Eu preciso do meu entrevistado, o Caio na operação, a Rafaela, e todo mundo assina junto. Então, cada um faz a sua função e a gente assina junto o resultado, que é o Estado Play. O episódio de hoje fica por aqui.